Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos nós. Amém? Deixa eu começar contando uma história que me marcou de uma forma muito profunda. Uma senhora veio falar comigo, ela estava profundamente deprimida. Ela era crente, pessoa de igreja, uma mãe casada, mas profundamente deprimida. E ela ouviu uma das minhas pregações na PIB de São José dos Campos e ela me procurou para aconselhamento. E meu costume hoje em dia, quando alguém vem falar comigo, eu não conheço a pessoa, eu falo para a pessoa, fala da sua vida. Antes de eu ouvir qualquer coisa, eu quero ouvir um pouco da sua vida. Então essa mulher olhou para mim e disse, você tem tempo? E quando uma mulher fala assim, vai demorar um pouco, né? Então eu falei, tenho tempo, não tenho nada agendada. Então durante 2 horas, ela começou e ela não terminou até 2 horas depois. E eu só dizendo, E tinha hora que eu cheguei a chorar, ouvindo a história dela, porque, sinceramente, nos meus 35 anos de caminhada pastoral, era uma das histórias mais tristes que eu ouvi. Era abuso sexual na infância, abandono, traição contra ela. Gente, era pancada e mais pancada, era tristeza e mais tristeza. E eu, ouvindo isso, eu pensei, puxa, comparado com ela, a minha vida tem sido tão fácil. Eu não sofri nada comparado com ela. Mas quando ela terminou, eu falei, irmã, eu tenho até medo de falar, porque a sua história me deixou muito triste também. Mas, irmã, a única maneira que eu posso ajudar você é falar uma coisa que talvez vai machucar você um pouco. Mas eu preciso falar. Eu pedi permissão. Posso falar? E ela olhou para mim assim com aquela dúvida. Mas ela falou, sim, pode falar. Eu falei, irmã, você é crente. E eu pedi para você falar da sua vida. E durante 2 horas, você tem falado da sua dor. Então, na minha maneira de ver você neste momento, eu estou vendo uma pessoa que na sua mente, sua dor é sua vida. E você quer que eu dê algum tipo de aconselhamento para aliviar essa dor. Mas, irmã, eu não posso consertar o que aconteceu. Eu não posso consertar o que foi a sua infância. Mas, irmã, uma coisa que eu posso fazer por você é levar você a ter uma mudança de paradigma, mudança de maneira de ver. Porque o que aconteceu durante a sua infância, adolescência, juventude e até no seu casamento é toda a verdade. Mas a verdade maior é que nada daquilo é sua vida. Jesus é sua vida. Então eu pedi para ela falar comigo, Jesus é minha vida. O que aconteceu comigo é meu mundo. Então é muito importante na formação espiritual você compreender que no mundo terás
aflições, porque cada vez que o amor para, alguém sofre. Não existe uma dor maior do que alguém amar você e parar de amar você. Às vezes é melhor que nunca tinha amado você. Entendeu? Porque o amor, uma vez que a gente inicia o amor, aquilo foi criado para ser contínua. E quando o amor para, isso deixa sequelas nas nossas vidas. E a história dela foi: o amor parou, amor parou, amor parou, amor parou. Então ela pensa todo dia: a minha vida é só tristeza. Mas ela não percebe que o amor que nunca vai parar habita nela agora. Eu não estava tentando minimizar o que aconteceu com ela, ou fingir que não foi terrível, mas sem mudar o paradigma, você não muda uma pessoa. A maneira que a pessoa vê determina o comportamento de uma pessoa. Eu vou te dar uma ilustração. Nosso amigo Josmar não está aqui para se defender. Depois você pode conversar com ele, mas ele já foi para São Paulo. Eu e Pamela, num domingo à tarde, anos atrás, encontramos Josmar e Marisa na pequena cidade de Quiririm. Lá embaixo, você tinha que passar pelo Quiririm para chegar aqui. Logo depois que você saiu da Dutra, você passou por uma pequena comunidade chamada Quiririm. É uma colônia italiana, e lá tem boas pizzarias. E eu conheço onde tem pizzaria aqui no Vale do Paraíba. Então, Josmar também gosta de pizza, a Pamela gosta, a Marisa gosta. Então, Josmar e Marisa desceram daqui do acampamento Ebenezer para Quiririm, meia hora. A gente saiu de São José dos Campos e a gente encontrou em Quiririm mais ou menos 5:30 da tarde, 6 horas da tarde. Comemos uma boa pizza, foi uma festa, era eu e Pamela, Josmar e Marisa e o Paulinho, filho de Josmar e Marisa. Agora, Josmar, ele conhece essa subida para cá, ele sabe subir essa serra aqui com os olhos fechados. Literalmente, ele conhece cada curva, não tem problema se tem neblina, não tem problema se tem trânsito. E ele, naquela época, tinha um Renault Clio, um carro rápido e pequeno. Eu, americano, tenho um carro pesado e mais lento. E eu não conheço bem as curvas aqui, era bem escuro, não tem iluminação. Então, eu quase implorei. Eu falei: Josmar, eu vou te seguir. Você pode ir mais devagar para eu seguir você? Porque eu tenho medo de subir essa serra durante a noite. Isso foi uns anos atrás. Ele disse: Carlos, calma. Você pode me seguir, eu vou devagar. A gente vai subir abaixo, a gente vai chegar tranquilamente lá no acampamento. Tudo bem, saímos. E eu estava indo bem naquela estrada de 2 pistas, um que sobe e outro que desce. De repente eu vi 2 faixas amarelas no meio da rua. Alguém aqui sabe por que existem essas faixas? Mas eu sei que na teoria, mas na realidade aqui no Brasil é mais uma sugestão, não é? Se não tem polícia por perto, é uma sugestão. Agora, eu sendo americano, eu fui treinado que aquilo é uma lei, mas não é que o americano é melhor. A diferença é que nos Estados Unidos você nunca sabe onde está a polícia, porque ele não fica parado. Aqui no Brasil, todo mundo decora onde ele está e ele faz o que ele quer entre esses pontos, entendeu? Então, o Josmar, ele nega, mas eu vi. Eu vi ele passar por cima das 2 faixas para passar uma pessoa. E eu, naquele momento, eu fiquei assim: pecar ou não pecar? Quebrar a lei ou não quebrar a lei? Enquanto eu estava na dúvida, eu perdi a oportunidade de passar. Então eu fiquei chateado, ele me deixou. E finalmente eu consegui passar, onde não tinha 2 faixas, e eu vi na minha frente, lá naquela escuridão, um carro, e eu falei para Pamela: eu acho que é o Josmar lá em cima.
eu vou quebrar as leis da velocidade e eu vou alcançá-lo. E eu fui atrás. E eu cheguei atrás daquele carro e eu li Renault Clio, cinza. E eu falei para a Pamela, é Josmar. E ela falou para mim, não é o carro do Josmar. Eu falei, Pamela, é Josmar? E ela disse, Carlos, não é Josmar. Eu falei, Pamela, é Josmar. Ela disse, Carlos, não é Josmar. Aí eu falei, Pamela, você se lembra daquele versículo que fala de submissão? Eu uso esse versículo, não é a interpretação correta, mas ainda é útil. Né? Então, aí a Pamela entrou naquilo que eu chamo de profunda submissão, que quer dizer, Carlos não está ouvindo, não adianta falar mais nada. Então, ela entrou em profunda submissão e oração. E aí eu decidi, não importa o que Josmar faz, eu não vou perdê-lo. Ele pode quebrar todas as leis brasileiras, eu vou atrás dele. Aí o carro na minha frente, o Josmar, encostou para eu poder passar, mas eu não quis passar, eu não queria seguir, então eu encostei atrás. E de repente aquele carro foi muito rápido tentando se afastar de mim. E eu falei, essa vez não. Aí a Pamela lá em profunda submissão, orando, e eu atrás desse carro. E nós subimos a serra aqui em alta velocidade, eu literalmente atrás desse carro, fazendo assim, até chegar aqui em Campos. Quando entramos aqui em Campos, aquele carro entrou num bairro que para mim era um bairro novo. Não era o caminho para chegar aqui. E eu falei, Pamela, ele está indo por um caminho diferente, mas ela ainda estava em profunda submissão, então ela não falou nada. De repente veio um outro carro atrás de mim, muito perto de mim, e eu sempre tenho um pouco de preocupação em assalto, sequestro. Meu carro é um pouco grande, talvez chame um pouco de atenção. Então, eu olhando para esse carro de trás, o carro da frente foi embora. E eu não conseguia acompanhar. Aí eu me achei num bairro perdido, com alguém atrás de mim, e de repente esse carro de trás veio e encostou ao lado do meu carro, e a janela do outro carro baixou e eu vi a esposa do Josmar. Eu baixei a minha janela também e ela falou, Carlos, você está perdido? Aí eu vi Josmar no outro carro. Aí a Pamela saiu da profunda submissão e entrou naquela sensação, eu não te disse? Entendeu? Agora, eu estava com uma convicção profunda, que eu estava seguindo o Josmar. E todo o meu comportamento, de lá embaixo até aqui em Campos, a explicação é uma só. Eu estava com um paradigma, com uma maneira de ver. É Josmar. Então, quando uma pessoa ela tem um paradigma, a minha vida não é boa. Eu não tenho valor. Nunca dá certo para mim. Você está seguindo alguém que não é Josmar. Porque seu pensamento tem um destino, todo pensamento tem um destino, e o pensamento leva você junto. Por isso a Bíblia diz que nós temos que ter uma renovação da nossa mente. Então, esse curso sobre o permanecer é uma tentativa de ajudar você a ter certos paradigmas de quem é você, o que é a vida cristã, como funciona a vida cristã. Porque se mudar um paradigma só na sua vida aqui nesse curso, valeu a pena. Entendeu? Se de repente você entender que Jesus é sua vida perfeita, já valeu. Agora, se você entender outro pensamento, eu existo para amar. Fala isso comigo. Eu existo para amar. Porque a maioria das pessoas, se você perguntar para elas por que você existe, elas vão dizer, eu existo para curtir a vida, eu existo para ser feliz.
Agora, quando você fala, você existe para amar, você está dizendo que você existe para fazer a perfeição de Deus visível e acessível. Eu existo para permitir o amor de Deus ser mais do que uma teoria, mas literalmente se tornar um fato. E eu existo para isso é chamado glorificar a Deus, ou revelar Deus. Então, nós existimos por essa razão. E isso explica muita coisa, porque Deus vai orquestrar sua vida para você estar no lugar certo, onde Ele quer aparecer. O que não faz sentido para você, muitas vezes, porque Ele não dá certo emprego, porque Ele não resolve um problema, é porque Ele está agendando você para estar no lugar certo, na hora certa. Quem aqui já teve a experiência daquele momento que você sabe que você está num lugar que não é um acidente, foi programado por Deus, foi agendado por Deus, e Deus fez uma coisa linda naquele lugar? Quem já teve a experiência dessas? Isso não deve ser coisa anormal. Isso deve ser coisa de todo dia. Você deve enxergar todo dia como sendo a agenda de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que estão chamados para seu propósito. Leia essa declaração comigo. Satisfação em Deus é o assunto central da Bíblia. Essa satisfação é o que cura. Quer dizer, quando você recebe satisfação em Deus, você é curado, mas curado para amar, para dar fruto. Agora, só de ver esse fruto, a gente quer comer, não é? Mas esse fruto é fruto de satisfação recebida interiormente. Esse fruto, antes de ser visível, é seiva invisível. Então, seu fruto, que vai abençoar pessoas, passa primeiro pela sua alma. E essa satisfação eleva a sua alma. É chamado esperança. Agora, um sinal que você está fora do caminho, você não está permanecendo em Jesus, é quando o seu nível de satisfação em Deus baixa. Você tem que aprender a perceber os que eu chamo de RPMs, regozijos por minuto. Porque não existe nada mais importante de você compreender as altas e baixas do seu sistema espiritual. Não sei se alguém aqui sofre com diabetes, ou alguém sofre aqui com aquelas altas e baixas de açúcar, e energia vai e volta. Você sabe como é que você vive o drama desse equilíbrio. E nós não todos somos iguais. E algumas pessoas aqui, vocês são super sensíveis espiritualmente. E você sobe e desce facilmente. Isso não é um erro. Essa sensibilidade que você tem é como a diferença entre piano e violino. O violino é mais frágil, mas é necessário. Entendeu? Então Deus faz a gente sensível. Tem pessoas que eu conheço que eles vivem assim, como se fosse normal isso. E outras pessoas eu conheço, elas vivem assim, como se fosse todo dia um desafio achar um normal para elas. E Deus usa cada tipo de pessoa. Coisa mais linda, eu estou meio assim, fã de uva. Acho que dá para ver, não é? Tá bom. As perfeições mais lindas de Deus foram feitas visíveis e acessíveis para toda a humanidade por Jesus, o Filho do Homem. Uma das coisas mais importantes para nós é compreender que Jesus foi a primeira revelação
do amor visível e disponível, acessível, 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento. Nenhum outro ser humano que apareceu aqui no mundo foi como ele. Então, literalmente, Jesus é uma nova vida. Nunca apareceu uma vida como Jesus. O autor C.S. Lewis, no seu livro que é sensacional, é Cristianismo Puro e Simples. Eu leio esse livro todo ano, eu tenho ele em áudio, eu escuto esse livro desde 1972. É um livro, o C.S. Lewis é aquele autor que escreveu as Crônicas de Nárnia. Então, ele fala assim, cristianismo, ela é como pegar uma boa infecção. E quer dizer, uma infecção, quando entra no seu corpo, essa infecção começa a trabalhar. E se não tomar cuidado, essa infecção domina você e até pode matar você. Mas Jesus trouxe para o mundo um novo tipo de vida que é chamado Zoe. E essa vida, ela é uma vida de amor. E você pega essa infecção boa pela fé. Você pega infecções do mundo de várias maneiras. Comida, toque de pessoa, outra coisa tem a doença, passa para você. Agora, essa vida nova, nós pegamos porque outras pessoas já a têm. E elas falam de Cristo e pregam o Evangelho e essa infecção boa vem e se a pessoa receber essa boa infecção, ela começa um processo de mudança, como um novo nascimento. E essa infecção, ela vai influenciando cada pessoa cada vez mais. Então, e transforma a gente numa outra pessoa. Uma nova criação em Cristo Jesus. Mas é importante a gente entender isso. A Bíblia fala em João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, quer dizer, a gente viu o seu amor que nunca parou. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de duas coisas, graça e verdade. Graça e verdade. Então, mas é importante saber que nem todos comeram e receberam do fruto perfeito da vida de Jesus. Nem todo mundo comeu essa comida boa, nem todo mundo bebeu essa água viva. João 1,11 diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deram-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora, diga comigo, eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Agora, quem deu esse direito para você falar isso é Jesus. E olha aqui, os que creram, aos que o receberam e creram. Então, é receber e crer é o mesmo processo. Recebê-lo. Eu falo isso para você entender que amar é seu destino. Amar é sua razão de ser. Se a pessoa recebe seu amor, reconhece seu amor, aprecia seu amor, não é seu problema. Entendeu? Você ama porque você existe para amar. Você não ama para ter resultados. Entendeu? Porque Jesus não recebeu resultados 100% de aceitação. Ele foi odiado. Eu vejo muito crente que vai numa igreja, participa de uma igreja e a igreja não corresponde, a igreja não aceita, a igreja não apoia,
então ela desiste da igreja. Ou ela entra no emprego e não é o que ela quer, então ela desiste do emprego. Eu não estou aqui para julgar se você deveria ficar numa igreja ou não ficar numa igreja. Eu não estou aqui para avaliar se você deveria ficar no seu emprego ou não ficar no seu emprego. O que eu estou dizendo é, se você sai porque a pessoa não recebeu seu amor, você não entende que Deus vai continuar colocando você em lugares até você aprender que amar é ter sucesso. Amar é o sucesso. O efeito que você tem na vida de pessoas não é sucesso. Jesus não veio ao mundo ter sucesso. Ele já era bem sucedido. É como a Pamela falando para mim, eu estava feliz antes de casar com você. Jesus disse, eu era sucesso antes de morrer por você. Entendeu? Então, para eu amar corretamente, eu não posso amar se eu receber o retorno que eu quero. Eventualmente, todo crente tem que estar numa situação onde seu amor pode ser perfeito e a resposta não é o que você queria. Às vezes isso acontece na nossa família com nossos filhos. Quantos pais crentes amam seus filhos e o filho é um filho pródigo? Entendeu? É muito importante a gente entender que o fruto que Deus quer de mim não é o sucesso da minha causa. Nós temos que tomar muito cuidado com essa ideia. Por exemplo, isso é um paradigma. É um Josmar que não é Josmar. Eu conheço pastores que trocam de igreja cada 3 anos, cada 4 anos. Eu conheço igrejas que trocam de pastor cada 2 anos. Por quê? Porque os dois estão querendo que dê certo. Amados, o que é dar certo? Define isso para mim. O que é dar certo para nós? O que é dar certo é a glória de Deus. E Deus é glorificado quando você ama. Você lembra daquela ilustração que eu falei da flor? Que uma que foi para casa pobre e outra para... Então, sucesso para a flor é ser linda. Não é chegar na casa mais bonita. Agora, mais uma vez, eu não estou dizendo que você não pode sair de uma igreja, tem que ficar para sempre no emprego. Mas qual é a regra? Deixe a paz de Cristo ser árbitro no seu coração. Não interpreta a circunstância difícil como razão de parar de amar. Muitas vezes, quando eu estou aconselhando casais que estão em crise, eu sei que eles estão em crise de verdade quando um deles fala assim, eu mereço ser feliz. Porque o paradigma, eu mereço ser feliz, e isso justifica eu parar de amar, é sinal que o casamento está à beira da morte. Porque você não casa para ser feliz, você casa para amar. A melhor maneira de casar é casar feliz. Nós aconselhamos nossas filhas, Rebeca, que faz 30 anos hoje, e a Raquel, nós aconselhamos essas 2 lindas moças, vocês vão estar prontas para amar, para casar, quando você não precisa de um homem para ser feliz. Eu falo para pastores, você vai estar pronto para pastorear quando você consegue amar a igreja sem a igreja amar você. Porque tem hora que a igreja não ama você. Porque tem hora que o pastor tem que falar coisas que a igreja não quer ouvir. Entendeu? E isso é que Jesus disse quando ele disse, se me odiaram, vai odiar você. Então estou lançando uma coisa dura para vocês. Fala comigo mais uma vez. Eu existo. Para amar.
Agora, você vai ter que ver se essa declaração, o Espírito Santo em você, confirma isso. Neste mundo cheio de almas perturbadas e insatisfeitas, podemos ver o fruto que vem quando iniciamos os nossos pensamentos, emoções e ações desconectadas das perfeições de Deus. Nós vivemos no mundo cheio de pessoas perturbadas e insatisfeitas. E o Satanás é a fonte dessa insatisfação. Satanás só consegue tentar a gente se ele baixar nossa satisfação primeiro. Nossa satisfação em Deus. Por exemplo, a gente fala assim, ninguém vende pastel na porta de churrascaria. Porque quem está entrando não vai comprar. E quem está saindo está satisfeito. Então, o diabo, ele não vende tentação na porta da igreja. Ele não vende pastel imediatamente depois do teu tempo devocional. Ele vende pastel quando seu nível de satisfação em Deus baixa. Por isso a gente fala, satisfeito em Cristo, 24/7, momento a momento. Porque a única proteção contra a tentação é você entender que quando você não está ligado na satisfação de Deus, é natural sua satisfação baixar, aí vem o maligno com paradigmas diferentes. Você não existe para amar, você existe para ser feliz. Esse pensamento é um pensamento que levará até o fim de um casamento. Aquele pensamento meu, eu existo para fazer a Pamela feliz. Aquele pensamento me teria levado até um lugar de julgamento dela e cansaço de minha boa tentativa de ser na vida dela o que eu não posso ser. Muitos pais têm paradigmas sobre seus filhos. Eu sou a resposta para os meus filhos. Será? Será? Esse é um bom pensamento? Qual é o papel do pai? A gente poderia ficar aqui a noite inteira só desafiando paradigmas. Mas o paradigma que nós queremos ver aqui na vinha é que eu existo por uma função, dar esse fruto para esse mundo. Esse fruto que o agricultor está cultivando em mim pela presença de Cristo. A tentação de Jesus, como toda tentação, foi crer que Deus não é suficiente. E ele estava retendo, que Deus estava retendo algo bom que Jesus precisava para viver. Em Mateus, quando Jesus foi tentado, em Mateus capítulo 4, você se lembra que foi logo depois do batismo dele, e a pomba desceu, e houve uma voz que disse, eis o meu filho amado. Às vezes eu pergunto nesse curso, essa pergunta, quem aqui acredita que Deus amou seu filho Jesus muito? Diga amém. Amém. Agora, tem certeza? Deus amou seu filho muito? Amém? Amém. Tudo bem. Você queria ser tratado como Deus tratou seu filho? A gente faz uma confusão. A gente pensa assim, se Deus me ama muito, Ele vai fazer minha vida fácil. Onde você tirou isso? Da vida dos apóstolos? Da vida de Jesus? É interessante, aqui no Brasil, todo mundo hoje quer ser apóstolo. No tempo de Jesus, quem era apóstolo morreu. Alguma coisa mudou aqui no sistema, entendeu? Eu acho que ia diminuir a fila para ser apóstolo se começasse a morrer muito apóstolo aqui no Brasil. Porque a gente muda paradigmas, entendeu? O paradigma que Jesus comunicou é que Deus ama a gente tanto que Ele leva a gente para o deserto
para provar nossa fé, preparar nossa fé, para aperfeiçoar a nossa fé. E a solução é não ouvir a mensagem de Jesus, a mensagem de Satanás, que diz, se seu mundo é difícil, Deus não ama você muito. Será? É isso? Às vezes, estar numa situação difícil está exatamente na vontade de Deus. Mas aqui no Brasil nós temos uma tendência a achar que fé é para escapar desses lugares, em vez de vencer esse lugar. É assim que a gente tem que ver isso. Senão o fruto não vai sair das nossas vidas. Agora, a oportunidade que Deus está nos dando, você lembra que eu falei que Jesus é minha vida, Jesus é minha identidade, Jesus é minha satisfação, Jesus é minha ação e Jesus é minha oportunidade? O que é minha oportunidade como ser humano? O que é minha oportunidade? A minha oportunidade é ser como Jesus. Eu sou discípulo dele, eu quero viver a vida que ele vive. Eu quero ser como ele. Então, a minha oportunidade que ele está me dando é eu, pessoalmente, refutar a teologia de Satanás, permanecendo momento a momento e dando muito fruto. A Bíblia fala assim em Efésios 2, 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça. Você lembra que a graça é como oxigênio, né? A gente não vive sem ela. Sem o oxigênio, sem a graça. Por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para o quê? Fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, eu faço a interpretação disso assim: eu existo para amar. E Jesus disse, tem duas responsabilidades, amar a Deus e amar ao próximo. Então, esse paradigma, fruto, é um paradigma muito importante na sua formação espiritual. Você tem que entender que amar é sucesso. Gerenciar pessoas não é o nosso alvo. Se você ler a história do filho pródigo, e você vê o pai, aquele pai naquela história representa Deus. E os filhos pródigos representam a humanidade que peca em duas direções diferentes. O filho pródigo que foi embora, ele peca abusando de tudo. E o outro é o religioso, que tenta segurar tudo porque ele merece tudo. Nenhum dos dois sabe respirar graça. Nenhum dos dois sabe viver no amor de Deus. Os dois estão perdidos. E o que Deus faz? Deus fica onde ele está, fazendo o que ele sempre fez, amando como ele sempre amou, e o Pai é o sucesso da história. Porque quem ama e não para de amar se torna ponto de referência para os dois filhos. Eu venço aqui no mundo se eu amar. O que mede o sucesso de uma vida não é a duração. Jesus viveu 33 anos, ou um pouco mais talvez, mas viveu a vida mais bem-sucedida da história da humanidade. Se eu viver até 80 anos e outra pessoa vive 30, e ela amou e eu não amei, ela venceu. Não é quanto tempo você dura aqui, é quanto você ama aqui. Entendeu? Esse fruto é super importante nos seus conceitos. O grande alvo de Jesus é desenvolver em nós corações que nunca fecham. É uma coisa fácil, eu me conheço. Eu sei, depois dessa caminhada longa aqui no mundo,
o tipo de tratamento que para meu amor, que fecha meu coração. Quando alguém não me ouve, sendo que eu sou uma pessoa extremamente verbal, e eu me treinei para comunicar, quando alguém não me ouve, é muito fácil eu parar de amar aquela pessoa. É muito fácil eu não querer mais investir nela. É muito fácil eu criticá-la. Agora, se eu permanecer em Cristo, você pode parar de me ouvir sem eu parar de amar você. Em toda família isso acontece. Tem hora que seus filhos ouvem você, e tem hora que seus filhos ouvem todo mundo menos você. Verdade ou não? Tem hora que seus netos ouvem você, tem hora que seus netos não ouvem você. Tem hora que sua nora ouve você, tem hora que sua nora não ouve você. Tem hora que... A gente é assim mesmo. Agora, eu não posso ser uma pessoa, se eu quiser dar o fruto do Espírito, que vive medindo a resposta que a pessoa dá para mim. Eu estou vivendo amando, porque para mim, sucesso é amar. Então, é um paradigma. Então, ou você está chegando o Josmar de verdade, ou não está. Entendeu? E muitas vezes, coitada da mulher, o marido tem um paradigma e ele diz, entra na submissão profunda, porque aí vamos nós. E o tempo todo ela já sabe que não é o paradigma correto. Mas tem hora que a mulher faz a mesma coisa e insiste que o homem também aceita o paradigma. Por isso é complicado, às vezes, unir paradigmas. Somente o fruto da vida de Jesus pode refutar as mentiras do diabo. Basicamente, eu existo para pregar com todo o meu ser que Deus é suficiente. Fala isso comigo. Deus é suficiente. Agora, o alvo é viver isso. Deus é suficiente. Mais uma vez, fala isso comigo. Deus é suficiente. Isso foi a lição que o povo de Deus precisava aprender no deserto. 2 milhões de pessoas num deserto não funciona. Eu li uma reportagem outro dia de se só para alimentá-los todo dia era uma obra enorme. Mas Deus criou manã, deu água, e era a única cultura na história do mundo onde todo mundo comeu todo dia. E comeu bem. Porque a lição do deserto foi Deus é suficiente. Alguém aqui já passou por um deserto? Deserto, quer dizer, eu estou falando em termos de metáfora. Uma fase na sua vida que não funciona. Não tem como viver isso. Não tem. Mas você viveu. Você conseguiu. Porque Deus é suficiente. Você pensou que ia morrer. Mas ainda está aqui, não está? Entendeu? Porque Deus é suficiente. Então, amados, quando você vê no supermercado uvas, pensa assim, eu existo para amar. Tá bom? Quando você come uva, bebe suco, vinho, eu existo para amar. É uma lembrança contínua, eu existo para amar, eu existo para amar, eu existo para amar. Porque você foi criado para esse fim. Agora, cada um tem um chamado. A minha maneira de amar não é sua maneira de amar. O Dr. Edmar, quando ele fez uma pequena cirurgia em mim, ele me amou. Porque ele fez para mim algo que eu não consigo fazer por mim mesmo. Entendeu? Quando eu preciso de terapia, eu falo com Eliane,
eu espero que ela vai me amar, tá bom? Entendeu? Então, você pode ser carpinteiro, você pode ser dono de casa, você pode ser empresário, você pode ser missionário, você pode ser pastor. A tarefa é uma, é amar. Você tem chamado, mas seu chamado maior é glorificar a Deus. E a única maneira de glorificar a Deus é dar fruto. Agora, esse fruto vem de onde? Vem de você? Não, vem de Jesus. Quando vem? Quando a estação exige. Quer dizer, a gente vai ver amanhã que o fruto vem na hora que você precisa desse fruto. A graça vem na hora certa, porque ela vem dentro do plano de Deus nas nossas vidas. Amém?